Ninguém nasce como traidor. Não há registro de Dimas sem pecado. Ele não começou em fuga, nem foi chamado pelas trevas. Na verdade, ele andou com os santos. Seu nome aparece ao lado de Lucas, o médico amado, ao lado de Paulo, o apóstolo das revelações celestiais. Aparece entre os que serviam, entre os que viajavam, entre os que escreviam. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Dimas. Colossenses 4:14. Não é pouca coisa. Estar em uma epístola, ser citado por Paulo, significa que um dia, ele carregou a tocha. Um dia, ele foi luz no meio das trevas. Pregou, visitou igrejas, assistiu prisões, viu milagres. Estava no meio do mover. Mas nem toda presença é permanência. Nem toda caminhada é finalizada com honra. O nome de Dimas aparece 3 vezes no Novo Testamento, e cada menção é um espelho do que acontece com muitos. Começa na comunhão, passa pelo esquecimento, e termina na deserção. Na primeira, ele é saudado. Na segunda, está esquecido. E na terceira, Dimas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4:10. Dimas abandonou Paulo, mas a dor maior não foi a partida, foi a causa, amando o mundo. E aqui começa a revelação sombria. Ele não saiu por perseguição, não saiu por ameaça, não foi apedrejado, não foi ferido na carne, foi seduzido no coração. Amou o que viu, desejou o que o mundo ofereceu, e o amor que antes era santo migrou para o secular, e o espírito se calou. Dimas não morreu no texto, mas morreu na missão. Sumiu da pena de Paulo, desapareceu das cartas, evaporou da eternidade. A alma dele ficou marcada, não com pecado escandaloso, mas com a traição silenciosa da covardia. O texto não diz o que Dimas viu, mas diz o que ele amou. O presente século, palavras que cortam mais que aço, um tempo passageiro, uma geração corrompida, um mundo que se opõe à cruz. E ele amou. Não há registro de um pecado específico, nenhuma prostituta, nenhum escândalo, nenhum altar derrubado. Mas o que Paulo viu, com olhos treinados pelo Espírito, foi mais grave que qualquer queda carnal. Um amor desviado, um coração encantado pela terra, uma alma marcada pela desistência. O mesmo homem que viu Paulo preso, agora escolhe Tessalônica, uma cidade viva, próspera, comercial, moderna. Ele troca as correntes por conforto, troca a eternidade pelo agora, troca a presença de Deus pela sombra dos prazeres. Talvez dissesse que precisava de um tempo, talvez justificasse com sabedoria humana, talvez alegasse prudência, equilíbrio, sobrevivência, mas o Espírito viu além. Ele amou o século. O mundo entrou e cresceu, a cruz se tornou peso, e a verdade, incômodo. Quantos como Dimas hoje? Quantos começaram bem, com lágrimas, com renúncia, com paixão, mas aos poucos, sem ruído, o mundo foi entrando, na mente, nas roupas, nos negócios, nos desejos. E então, deixam o ministério. Mas dizem que não é queda, param de evangelizar, mas continuam postando versículos. Dizem que não é abandono, mas é a mesma marca, é o mesmo veneno, é a alma que se despede da cruz com um sorriso. Dimas não blasfemou, não perseguiu, não negou em voz alta, ele apenas foi, se afastou, e nunca mais voltou. Dimas desapareceu da história como uma brasa que se apaga. Não houve morte gloriosa, não há carta escrita por ele, não há testemunho de volta, não há sequer uma lembrança da parte do Espírito. Paulo menciona seu abandono, e o céu se cala. Essa é a sentença mais dura, o esquecimento eterno. A Bíblia diz que muitos nomes estão escritos no livro da vida, mas também diz que alguns podem ser riscados, apagados, deixados para trás. Dimas foi apagado não pelos homens,
mas pela eternidade. Ele viu o poder de Deus, mas não suportou a espera. Testemunhou milagres, mas escolheu estabilidade. Ele queria Cristo, sem cruz. Queria o reino, sem renúncia. Queria caminhar com Paulo, mas com o coração em Tessalônica. E isso, o Espírito não tolera. O abandono de Dimas não foi dramático. Foi comum. Foi o tipo de queda que não escandaliza a igreja, mas entristece o céu. Ele foi embora sem fazer barulho, e nunca mais se ouviu falar dele. Quantos hoje se perdem da mesma forma? Quantos nomes apagados, não por heresias, mas por desinteresse? Dimas é o símbolo do discípulo que perdeu o temor, que trocou a missão pela rotina, que optou por uma vida comum, quando foi chamado para morrer em glória. E sua marca não está em grandes pecados, mas em uma simples frase: Dimas me abandonou, amando o presente século. Uma sentença curta, mas carregada de eternidade. Almas marcadas, alguns com sangue, outros com lepra, mas Dimas foi marcado com o esquecimento do céu. Não houve juízo visível, não houve maldição no corpo, mas sua ausência é sua lápide. E hoje, ele é lembrado apenas como aquele que amou o mundo e deixou o apóstolo sozinho.